Where did Sean go? He told us he was going to left. To leave. Oh, okay, because I To leave. didn't see him. I didn't see him leave. So are most of the Japanese in Rio de Janeiro, or are they elsewhere? No, Elsewhere. very few in Rio de Janeiro. Oh, wow. Most of them are in São Paulo state, and then also in the state where Gabby is. But you know, there's 1.7 million, so they're spread out pretty much all over the country. Okay. Looks like we're on. Are we on? I don't know. I see. Oh yeah, it says live. We're online. Okay. Okay, let's get started. Hi, welcome to JEMS Week. Olá, bem-vindos à Semana da JEMS. We're so happy to host you during these next 2 weeks. Estamos super felizes de receber vocês nessas próximas 2 semanas. We're going to be sharing some wonderful messages from these great speakers during this first week, and then next week we'll have a week of English classes. Vamos estar recebendo preletores importantes nessa semana, e na próxima semana teremos aulas de inglês. Today I'm very happy to welcome Patrick Zukeran. Estou contente de apresentar o Patrick Zukeran. He's coming to us all the way from Honolulu, Hawaii. Ele está aqui desde Honolulu, no Havaí. And he has much to share with us this week about how we can strengthen our faith in Jesus Christ. Ele tem muito a compartilhar conosco sobre como podemos fortalecer nossa fé em Jesus Cristo. In fact, I'm going to let him share a little bit about himself later, but I wanted to thank you so much for joining us today. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais tarde, mas eu quero agradecer muito a ele por estar conosco hoje. During this time of coronavirus and quarantine, I hope that you will be encouraged and blessed. Apesar de estarmos nesse tempo de quarentena e coronavírus, espero que você possa se sentir encorajado e também abençoado. Okay, see you soon, and I'll give the time over to Patrick and to Gabby. Até mais. Agora vou passar para o Patrick e para a Gabi. Thanks, John. Thank you, John. Well, aloha from Hawaii. Aloha desde o Havaí. Yes, and I'm really happy to be with everyone today. Estou super contente de estar aqui hoje com todos. Yes, I've never been to Brazil, but we've learned about a lot about Brazil, especially because I train in Brazilian Jiu-Jitsu. Eu nunca estive no Brasil, mas já ouvi falar bastante porque eu treino jiu-jitsu. So hopefully I'll be able to visit Brazil someday and see you all. Tomara que dia eu possa ir até o Brasil e ver todos vocês. Right, we're talking about apologetics in my sessions, the defense of the Christian faith. Vamos estar falando aqui nas minhas sessões sobre apologética, que é a defesa da fé cristã. Okay, so Christian apologetics, we present compelling reasons and evidence for our faith in Jesus Christ. Na apologética cristã, nós apresentamos argumentos convincentes em defesa da fé cristã, da fé em Cristo Jesus. Yes, the Bible commands us in 1 Peter chapter 3, verse 15. A Bíblia nos fala em 1 Pedro. Peter says, but in your hearts, set apart Christ as Lord, always prepared to give an answer to everyone who asks you the reason for your hope in Jesus Christ. Sorry, could you repeat the reference? 1 Peter 3:15. Em 1 Pedro 3:15, a Bíblia nos fala para a gente estar sempre preparado para apresentar as razões por trás da nossa fé em Cristo. So that's what we'll be doing this week, presenting compelling evidence and biblical answers to the challenges Christians face today.
Então, isso que nós vamos fazer essa semana, vamos estar apresentando argumentos convincentes em defesa da nossa fé cristã, argumentos que possam ser apresentados para outras pessoas. Okay, let me pull my presentation up here. Okay. Okay. Gabby, can you see my presentation? Sure, yeah. Okay, great. All right, so today we're going to start with the evidence for the existence of God. Hoje vamos começar com as evidências a favor da existência de Deus. This is when we do evangelism with people from other religions, this is where we want. Oops, hello? Did I lose everybody? Oh. Sorry, I missed you. Could you say that again? Oh, okay. When we do evangelism with people from other religions, this is where we start with the existence of God. Quando fazemos evangelismo para pessoas de outras religiões ou outras crenças, é aqui que nós começamos. Falamos sobre a existência de Deus. Okay? Now, the reason, I'm going to give you reasons why we're starting with the existence of God. Vou dar razões a vocês por que nós começamos com esse assunto, a existência de Deus. Okay. There are three major worldviews that are the foundation of all belief systems in the world. Há três principais visões de mundo que são o fundamento São as três principais visões de mundo que separam as crenças entre as pessoas. Okay, so the three major worldviews are theism, naturalism, and pantheism. Essas três principais visões são o teísmo, o naturalismo e o panteísmo. Okay, theism says God made all. There is a God who created the universe. O teísmo diz que Deus fez tudo, existe um Deus que criou todas as coisas, o universo. Okay, naturalism says there is no God at all. The physical universe is all that there is. O naturalismo diz que não há Deus algum e que as coisas existem por si mesmas. Okay, so no God, no life after death, no heaven, no hell. The physical universe is all there is. O universo físico é tudo que existe, não há vida após a morte, não há céu, nada disso. Okay? Pantheism says God is not a person, God is the force or the energy of the universe. O panteísmo diz que Deus não é uma pessoa, mas uma força ou uma energia. Okay, so pantheism is the foundation of the Eastern religions like Buddhism, Hinduism, Taoism, and others. Então, o panteísmo é o fundamento das religiões orientais, como, por exemplo, budismo, hinduísmo e outros. Okay, so these three form the foundation of all belief systems in the world. Então, essas três crenças são o fundamento de todos os sistemas de crenças do mundo. Okay, so if you share the gospel with a naturalist who doesn't believe in God, então, se você quiser compartilhar do evangelho com uma pessoa que é naturalista, que não acredita em Deus, he'll listen to your message and say, there is no God, therefore there cannot be a son of God, the word of God, and there cannot be miracles of God. Então ele vai dizer, bom, não há nenhum Deus, eu não creio em nenhum Deus, então, portanto, não pode haver Filho de Deus, nem Palavra de Deus, e nem milagres de Deus. And so the presentation of the gospel is does not reach
the person who does not believe that a God does not exist. Então, quando você tenta apresentar o evangelho para uma pessoa dessas, o evangelho não alcança, não chega até ela. If you share the gospel with a pantheist, like a Hindu or a Japanese Buddhist, Se você quiser compartilhar a sua fé cristã, o evangelho com um panteísta, como, por exemplo, uma pessoa hindu ou então uma pessoa que é budista no Japão, okay, the pantheist will say, thank you, I'll take Jesus too. Who else do you want to give me? Essa pessoa vai dizer, obrigada, eu também vou aceitar Jesus. O que mais você quer me oferecer? Okay? Because the pantheist believes all is one. Everything in the universe is God. Porque o panteísta acredita que tudo é Deus. Todas as coisas no universo são uma coisa só e Deus é tudo. So in evangelism, you need to show that God exists. Então, para evangelizar, você precisa demonstrar que Deus existe. Okay? If God exists, then the worldviews of naturalism and pantheism cannot be true. Se Deus existe, então as visões de mundo naturalista e panteísta não podem ser verdadeiras. Okay? Then all the ideas and religions that are built on the naturalist and pantheist worldview also cannot be true. Então, todas as ideias e as religiões baseadas na visão de mundo naturalista e panteísta não podem ser verdadeiras também. Okay? Then we'll be left with the three big monotheistic religions, or the religions that believe in one God only. Sorry, I missed that. Oh, then we'll be left with only the religions that believe in one God only. Então, ficamos apenas com as religiões monoteístas, que acreditam ou creem em apenas um Deus. Okay? And of these three, which one is confirmed by God by miracles? E dessas três que estão aqui na tela, qual delas se confirma por um Deus que faz milagres? Okay? This is an approach that was used by the Apostle Paul. Esse é uma abordagem que foi utilizada pelo apóstolo Paulo. In Acts chapter 17, Paul came to the city of Athens. Em Atos 17, Paulo aparece na cidade de Atenas. And it says that he ran into two groups of philosophers, the Epicureans and the Stoics. Então, lá nesse capítulo aparece que ele encontrou dois grupos, o grupo epicurista e os estoicos. Okay, the Epicureans were naturalists. They did not believe in a God. Os epicuristas eram naturalistas, portanto, não acreditavam em que havia um Deus, que há um Deus. Okay, the Stoics were pantheists. Os estoicos eram panteístas. Okay, and Paul was a theist. E Paulo, obviamente, era teísta. So here we have all three worldviews here that Paul must share the gospel with. Então, aqui estão as três cosmovisões representadas. Okay, so what does Paul do in sharing with these Greeks? Então, o que é que Paulo faz ao compartilhar o evangelho com essas pessoas? Okay. Paul first shows that we live in a theistic universe. That's the first thing he does. A primeira coisa que Paulo faz é mostrar às pessoas que vivemos em um universo teísta. Okay, because he knew if God exists, then the worldviews of naturalism and pantheism cannot be true. Porque ele sabia que se Deus existe, então as visões naturalista e panteísta não podem ser verdadeiras. Okay, and
After he proves there's a God who created everything, then he shares the gospel. Então, depois que ele prova para essas pessoas que existe um Deus que criou todas as coisas, então ele começa a testemunhar do evangelho. Okay, so when Paul first begins his sermon, he opens by presenting evidence that there is one God who created all things. Então, quando ele começa a sua pregação, a primeira coisa que ele diz é que existe um Deus que criou todas as coisas. Okay, and to prove his point, Paul does not quote the Bible to these Greeks. Então, para provar o seu argumento, ele não abre a Bíblia para provar o seu argumento aos gregos. Instead, to prove his point, Paul quotes the Greek philosophers who they knew. Ao invés disso, ele menciona filósofos gregos. Okay, he quotes their philosophers, Epimenides and Aratus. Ele cita esses dois filósofos gregos, Epimênides e Arato. Once he proves there is a God who created the universe, then he presents the gospel. Então, uma vez que ele prova que há um Deus que criou o universo, então ele apresenta o evangelho. Okay, and as a result, many key leaders in that city come to faith in Christ. E, como resultado, vários líderes importantes vêm a se converter. So the gospel makes sense only if we can show God exists. Então, o evangelho só faz sentido se pudermos demonstrar que Deus existe. Okay, so that's where we're going to start today. Então, é aqui que vamos começar hoje. Okay. This is the most important question to answer. Essa é a pergunta mais importante a ser respondida. Because if God does not exist, then our existence is meaningless. Porque se Deus não existir, então a nossa existência fica vazia de sentido. Now, Solomon in the book of Ecclesiastes was writing after he had turned away from God. Salomão, no livro de Eclesiastes, escreveu depois que ele havia se afastado de Deus. And he realizes that life without God is absolutely meaningless. E ele percebe que a vida sem Deus é absolutamente sem sentido. Right? But not only Solomon, the atheists themselves realize if God does not exist, our existence is meaningless. Mas não é só Salomão. Os ateístas também perceberam que se Deus não existe, então a vida não tem sentido. Yes, I was debating an atheist on the radio one time. Certa vez eu estava debatendo sobre isso no rádio. And I said, if God does not exist, then our existence is ultimately meaningless. E eu estava dizendo que se Deus não existe, a nossa existência, em última instância, não tem sentido algum. And the atheist said, no, that's just your opinion as a Christian. Então o ateu disse, não, essa é só a sua opinião como cristão. And I said, no, my friend, I'm simply repeating what you atheists have been saying for the last 300 years. E eu respondi, não, meu amigo, eu estou apenas repetindo o que vocês, ateus, têm dito ao longo dos últimos 300 anos. And he asked me, like who? E ele disse, quem, por exemplo, disse isso? French philosopher John Paul Sartre wrote this, and I'll let Gabby read it for you. Como Sartre disse isso, o filósofo francês. Eu existia como uma pedra, uma planta, um micróbio. Eu só estava pensando que aqui estamos, todos nós, comendo e bebendo, para preservar nossa preciosa existência, e não há nada, absolutamente nenhuma razão para existir. Dr. William Provine is professor of biology at Cornell University.
O doutor William Provine é um professor de biologia na Universidade de Cornwall. And he realizes if God does not exist, life is meaningless. Ele também percebe que se Deus não existe, a vida não tem sentido. Okay? Gabby, you can read that quote for them. Sure. Deixe-me resumir meus pontos de vista sobre o que a biologia evolutiva moderna nos diz em voz alta e clara. Não há deuses, nem propósitos, nem forças direcionadas a objetivos de nenhum tipo. Não há vida após a morte. Quando eu morrer, tenho certeza absoluta de que vou morrer. Esse é o fim para mim. Não há fundamento final para a ética, nenhum sentido final para a vida, e também não há livre-arbítrio para os seres humanos. Dr. Richard Dawkins is a professor at Oxford University, and he is an atheist, and he said this. O Dr. Richard Dawkins é um professor na Universidade de Oxford e ele é ateu. E veja o que ele diz. Okay, go ahead, Gabby. O universo que observamos tem exatamente as propriedades que deveríamos esperar se não houver, no fundo, nenhum projeto, nenhum propósito, nenhum mal e nenhum bem, nada além de indiferença cega e impiedosa. So if God does not exist, then we live in a universe with no meaning and no purpose for our existence. Então, se Deus não existe, vivemos em um universo sem sentido e sem propósito para a nossa existência. We live for a brief moment and then we're gone forever. Vivemos por pouco tempo e depois partimos para sempre. And the universe we know is expanding and running out of energy. O universo que conhecemos está se expandindo e está acabando com a sua energia. And one day the universe is going to die. Um dia o universo vai acabar. So we must ask ourselves, what difference did it ever make that we were ever here? Everything ends in death. Então a gente deve se perguntar, se o universo vai acabar, que diferença faz a gente ter existido? But if God does exist, then we live in a universe full of meaning and hope and purpose. Mas se Deus existe, então vivemos em um universo cheio de sentido e significado e propósito. Well, is there evidence that indeed a God exists? Então, há por acaso evidência de que Deus realmente existe? I believe there is very powerful evidence that indeed there is a God who created the universe. Eu creio que existe evidência poderosa de que Deus de fato existe. Okay, the first argument is called the argument from first cause. O primeiro argumento é chamado argumento da primeira causa. Okay. And the argument goes like this. E o argumento é este. Everything that has a beginning must have a cause. Tudo o que tem um começo deve ter uma causa. The universe has a beginning. O universo tem um começo. Okay. Therefore, the universe must have a cause. Portanto, o universo tem uma causa. Okay, very simple argument. É um argumento bem simples, But a very powerful one. mas é bem poderoso. Okay. Now, let's see. We know that the universe has a beginning. Nós sabemos que o universo tem um começo. Okay. Scientists call it the Big Bang. Os cientistas chamam esse começo de Big Bang. Okay. All right. How do we know the universe has a beginning? Como sabemos que o universo tem um começo? Well, one of the greatest scientific minds, Albert Einstein, discovered this. Uma das mentes científicas mais brilhantes, Albert Einstein, descobriu isto. Albert Einstein was trying to show how the universe keeps its shape and does not collapse
on itself because of the force of gravity. O Albert Einstein, ele procurou estudar como o universo se mantém na sua forma e não entra em colapso por causa da força da gravidade. So he did his incredible mathematical equation and created the theory of relativity. Ele formulou essa equação matemática incrível e formulou então a teoria da relatividade. And he discovered the universe does not collapse because the universe is expanding. Então ele descobriu que o universo não entra em colapso porque ele está se expandindo. So if the universe is expanding, it means if we go backwards, we can go back to the universe has a beginning point. Então, se o universo está se expandindo, podemos voltar atrás. Isso significa que há um ponto de partida. Now, this greatly troubled Albert Einstein. Isto inquietou muito o Einstein. Because Albert Einstein was a pantheist. Porque ele era panteísta. And he believed that the universe was eternal. It has no beginning. E ele acreditava que o universo é eterno e não tem, portanto, um início, um começo. But he ended up showing through his mathematical equation, the universe is not eternal. It has a beginning. Mas ele acabou, através da sua equação matemática, demonstrando que o universo tem um começo. Now, what Albert Einstein proved in theory has been proved recently by scientific discovery. O que Einstein provou em teoria tem sido provado, foi provado recentemente por descoberta científica. Nearly 30 years ago, two scientists named Penzias and Wilson discovered the radiation afterglow. Cerca de 30 anos atrás, dois cientistas chamados Penzias e Wilson descobriram um fenômeno chamado afterglow de radiação. Afterglow significa brilho residual ou remanescente. They built a giant radar antenna and were looking for signs of extraterrestrial life. Eles construíram uma antena de radar, como está aí na figura, e eles estavam procurando sons de vida, provindos de vida extraterrestre. But instead of finding alien life, they discovered a radiation echo everywhere they pointed their antenna. Mas em vez de descobrir vida extraterrestre ou sons de vida extraterrestre, eles descobriram o eco de radiação através da antena. What they discovered was the afterglow from the large explosion that began the universe. O que eles descobriram se chama radiação cósmica de fundo. É o eco da grande explosão que originou o universo. Yes, and they won a Nobel Prize for this. Ganharam um prêmio Nobel por isso. And then, not too long ago, Edwin Hubble discovered the red shift. E não muito tempo atrás, Hubble descobriu o que se chama de red shift, ou então, em português, desvio para o vermelho. Yes. With the Hubble telescope in outer space, now scientists could see way into the universe. Com o telescópio Hubble no espaço, agora os cientistas conseguem enxergar muito além no universo, muito mais longe. And Edwin Hubble discovered, as the galaxies move farther away, they turn redder. E o que ele descobriu o que Edwin Hubble descobriu é que à medida que as galáxias se movem
mais longe, elas se tornam mais vermelhas. Okay? And so he showed the universe is expanding. Então ele mostrou que o universo está se expandindo. And he also won a Nobel Prize for this. Ele também ganhou o prêmio Nobel por isso. Okay? And finally, we have the second law of thermodynamics. E finalmente nós temos a segunda lei da termodinâmica. We know that the universe is running out of usable energy. Nós sabemos que a energia do universo está terminando. Okay? If the universe was eternal, the energy would have run out a long time ago. Se o universo não fosse eterno, então a energia teria terminado há muito tempo atrás. Mhm. So what Albert Einstein discovered in theory has been confirmed by scientific discovery. Então, o que Einstein descobriu em teoria foi confirmado por descoberta científica. Okay? And today, scientists all over the world agree the universe is not eternal. It has a beginning. Então, o que os cientistas todos concordam hoje, na maior parte, é que o universo não é eterno, ele tem um começo. Okay? Atheist scientist Stephen Hawking stated that science agrees the universe has a beginning. Stephen Hawking, o cientista ateu, ele diz que todo mundo agora acredita que o universo teve um começo. Mhm. Nobel Prize-winning atheist scientist Steven Weinberg affirms the universe has a beginning. O cientista Steven Weinberg, que também é um físico vencedor do prêmio Nobel, também diz que o universo teve um começo. Okay. So, the universe has a beginning, so it cannot be eternal. Então, o universo tem um começo, portanto, não pode ser eterno. Okay. Now remember, what has a beginning must have a cause. Então, lembre-se, aquilo que tem um começo tem que ter uma causa. Okay. So the universe has a beginning. O universo tem um começo. Therefore, the universe has a cause. Então, portanto, o universo tem uma causa. What is the most reasonable cause of the universe? Qual é a causa mais razoável para o universo? Whatever created the universe must be greater than the universe. Qualquer que seja aquilo que criou o universo, deve ser maior do que ele mesmo. Okay? This is the law of cause and effect. Esta é a lei de causa e efeito. Okay? Every cause has an effect, and every effect has a cause. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. But no effect can be greater than its cause. The Mas cause nenhum must be greater than the effect. Mas nenhum efeito pode ser maior do que a sua causa. A causa precisa ser maior do que o efeito. So whatever caused the universe is greater than the universe. Então, o que quer que seja que seja a causa do universo, é maior do que o universo. What is the most reasonable cause for this great universe? Qual é a causa mais razoável para este grande universo? Of all the books in the world, I think the God of the Bible is the most reasonable answer for the cause of the universe. De todos os livros no mundo, eu creio que Deus é a escolha mais razoável como causa para o universo. Okay. So according to Einstein's theory and the theory of the Big Bang, the universe exploded into being
out of nothing. Então, de acordo com a teoria de Einstein e também dos cientistas que acreditam que teorizam sobre o Big Bang, o universo explodiu do nada e veio a ter a sua origem a partir do nada. Okay, but we know nothing produces nothing produces nothing. Mas sabemos que nada produz nada que produz nada. It makes no sense to say this universe exploded into being from nothing. Não faz sentido dizer que este universo explodiu em sua origem do nada. It's more reasonable to say something greater than the universe caused the universe. É mais razoável dizer que alguma coisa maior que o universo foi a causa do universo. And the God of the Bible is your most reasonable answer. E o Deus da Bíblia é a resposta mais razoável. Okay? So scientists know time, matter, and energy are connected to one another. You cannot have one without the other. Os cientistas sabem que tempo, matéria e energia estão conectadas umas às outras. Você não pode ter uma coisa sem a outra. So the theory of the Big Bang teaches the universe exploded into being out of nothing. Então, a teoria do Big Bang diz que o universo explodiu em sua origem do nada. That sounds very much like Genesis 1:1. Isso se assemelha muito àquilo que Gênesis 1:1 diz da Bíblia. Okay. All right, the next argument is the argument from design. O próximo argumento é o argumento do design. Okay. And this is the argument. Every design has a designer. E este é o argumento. Todo design tem um designer. Okay. The universe shows incredible design. O universo demonstra um design altamente complexo. Therefore, the universe has a designer. Portanto, o universo tem um designer, alguém que projetou. Okay. This is what Paul argues in Romans chapter 1. Isso é o que o Paulo diz em Romanos capítulo 1. Okay. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. Suppose you are flying from Brazil to Hawaii. Suponha que você está voando do Brasil até o Havaí. And your plane crashes in the middle of the Pacific Ocean. E o seu avião sofre um acidente e cai no meio do Oceano Pacífico. Okay, but you alone survive and you make it to an island. Mas você sobrevive, só você, e consegue chegar até uma ilha. Okay, and you look around on the island and you don't see anyone on the island. E você vê ao redor, na ilha, não enxerga ninguém. Okay, but you're walking along the beach and you discover this watch on the ground in the sand. Mas aí você caminha pela praia e você descobre esse relógio no meio da areia. What do you immediately assume? O que você pressupõe imediatamente? Do you assume that the wind and the waves and the lightning and natural causes formed this watch? Você acha que o vento, ou as ondas, ou alguma outra coisa fizeram esse relógio se formar? Okay. I don't think so. You would assume someone else was on this island and dropped this watch. Eu acho que não. Você certamente pensaria que alguém veio para essa ilha e deixou cair esse relógio nesse lugar. Okay. Now, it is possible that the wind and the rain and lightning and sand could have created this watch. Será que é possível que o vento, a chuva, o trovão,
a tempestade criaram esse relógio? Okay, but which one is more reasonable? Natural causes created this watch or an intelligent designer? Which one is more reasonable? O que é mais razoável? Que forças naturais ou uma causa natural criou esse relógio ou algum designer inteligente o criou? Okay, we would assume an intelligent designer is the much more reasonable conclusion. A gente pressuporia que um designer inteligente é uma explicação muito mais razoável. Because time and chance cannot create something so complex like this watch. Porque tempo e acaso não podem criar uma coisa tão complexa quanto este relógio. Okay? Even if we wait 1,000,000 years, natural causes would not be able to create something so complex like this watch. Mesmo que esperássemos 1 milhão de anos, causas naturais não seriam capazes de criar algo tão complexo quanto este relógio. So if we would not conclude natural causes created this watch, how much more something like the human brain or the human body? Se a gente conclui que causas naturais não criaram este relógio, então talvez a mente humana ou o corpo humano. Okay? And when we look in the universe, from the telescope to the microscope, we see intelligent. Sorry, Patrick, it's stuck here. Can you repeat that, please? Okay. So when we study the universe, from the telescope to the microscope, we see intelligent design everywhere. Então, quando a gente estuda o universo, desde o telescópio até o microscópio, nós vemos design inteligente por toda parte. Okay. For example, the force of gravity is the exact strength we need. Por exemplo, a força da gravidade tem a força exata que precisamos. Okay. The force of gravity is the exact strength, so the universe expands at just the right rate. Então, a força da gravidade está perfeitamente ajustada para que o universo se expanda na velocidade certa. Okay. If the universe expanded just a little bit slower, we cannot have life in the universe. Se a gravidade se expandisse, se o universo se expandisse um pouquinho mais lentamente, então a matéria se agruparia e eventualmente o universo entraria em colapso. Okay. If the universe expanded a little bit faster, we cannot have life in the universe. Se o universo se expandisse mais rapidamente, mesmo que fosse só um pouquinho, também não teríamos vida no universo. Okay? The expansion rate of the universe cannot differ by more than 1/10 to the 60th power. That's how precise the force of gravity is. Essa taxa de expansão do universo não pode diferir em mais do que 1/10 elevado à 60ª potência da taxa real. Esse é o nível de precisão. Okay? We live in a just right solar system. Nós vivemos em um sistema solar simplesmente certo, ou just right. We are the perfect distance from the sun. Estamos numa distância perfeita do Sol. Okay? A little bit closer, it's too hot and we would burn. Um pouquinho mais perto do Sol é quente demais e nós queimaríamos. A little farther away, and it would be too cold for us to have life on this earth.
Um pouquinho mais longe, seria frio demais para haver vida nessa terra. Okay? It is interesting that the earth is not hit or bombarded by meteors. É interessante que a terra não é bombardeada. Okay? Something protects us from being struck by meteors that would kill all life on this earth. A terra não é bombardeada por meteors, não sei o que é meteors. Alguma coisa nos protege. One of the things that protects Meteoros. is the planet Jupiter. Outra coisa é a órbita do planeta Júpiter. Jupiter is in the right place and acts like a giant vacuum. Júpiter está no lugar certo. Ele age como uma espécie de vácuo gigante. And it is Jupiter that, like a vacuum cleaner, sucks in asteroids and comets that would otherwise destroy the Earth. Ele funciona como uma espécie de aspirador de pó gigante que atrai asteroides e cometas que de outra forma atingiriam a Terra. Then the human brain. A mente humana. The human brain is an amazing machine. A mente humana é uma máquina incrível. We have never been able to create a computer that can do what the human brain can do. Jamais conseguimos criar um computador que seja capaz de fazer o que a mente humana é capaz de fazer. Okay? The atheist Carl Sagan said this about the human brain. O ateu Carl Sagan disse o seguinte sobre o cérebro humano. Okay, you can go ahead and read that, Gabby. O ateu Carl Sagan observou que a informação genética no cérebro expressa em bits é provavelmente comparável ao número total de conexões entre os neurônios, cerca de 100 trilhões, 10 a 14 bits de potência. Escritas em inglês, essas informações ocupariam cerca de 20 milhões de volumes. Keep going. O cérebro é um lugar muito grande em um espaço muito pequeno. A neuroquímica do cérebro é surpreendentemente ocupada. Os circuitos de uma máquina mais maravilhosa do que qualquer invenção humana. Okay. So if we wrote all the information in our brain in book form, fôssemos escrever toda a informação do cérebro humano na forma de livro, it would fill 20 million volumes. Seria suficiente para preencher 20 milhões de volumes. Anyway, we could stack those books from here all the way to the moon. Poderíamos empilhar todos esses livros daqui da Terra até a Lua. Okay? That's how much information is in the brain. Esse é o tanto de informação que há na mente humana. Okay? No cérebro humano. No one believes the computer in front of you came about by chance and natural causes. Ninguém crê que o computador na sua frente agora veio a existir por uma causa natural. How much more the human brain? Quanto mais o cérebro humano. Okay. Now this is a robot called Asimo. Este é o robô que se chama Asimo. Okay. The best engineers in the world have spent billions of dollars to create Asimo. Os melhores engenheiros do mundo gastaram bilhões de dólares para criar esse robô. Okay. Yet, Asimo does not come close to the capability of the human body. Mas esse robô, mesmo assim, não chega perto da capacidade do corpo humano. Okay. So if you saw this walking across the parking lot, se você visse esse robô caminhando no estacionamento, would you conclude this was created by chance and natural causes or by an intelligent designer?
você concluiria que esse robô foi criado por uma causa natural ou por uma mente inteligente? You would conclude an intelligent designer if you saw Asimo in your parking lot. Você concluiria que um designer inteligente criou esse robô Asimov. Yet Asimo does not come close to what the human body can do. Mas ele não chega perto daquilo que o corpo humano pode fazer. Okay. Finally, DNA. Finalmente, o DNA. DNA is one of the strongest evidence of a designer. O DNA é uma das evidências mais fortes de um designer. Okay. If you are walking on the beach and saw this, what would you conclude? Se você estivesse andando na praia e visse isto, eu estive aqui, o que você concluiria? Would you conclude natural causes created this or intelligent design? Você concluiria que foram forças ou causas naturais ou um designer inteligente? We would all conclude a designer. Todos escolheríamos o designer. Because there is complexity and there is communication of information. Porque há complexidade e há comunicação de informação. Right? This, where there is complexity and design, that points to an intelligent designer. E há complexidade e um design que aponta para um designer inteligente. Okay. Scientists and engineers, when they study DNA, they call it the DNA language. Cientistas e engenheiros, quando eles estudam o DNA, eles dizem que usam os termos da linguagem. Yes, DNA is more complex than any computer code we have ever created. O DNA é mais complexo do que qualquer código de computador jamais criado. Okay. The chances of amino acids forming the exact combination we need to create molecules, it's unlikely it could happen by chance. É improvável que aminoácidos consigam formar uma sequência correta para formar moléculas apenas por acaso. Okay. Scientist Stephen Meyer says the chances of the right amino acids forming just one protein molecule is absolutely incredible. O cientista Stephen Meyer, ele afirma que a probabilidade dos aminoácidos corretos formarem a sequência necessária exata para formar uma única molécula de proteína é incrível. Okay, so you can read that quote, Gabby. É o que eu estava lendo, né? A probabilidade dos aminoácidos corretos formarem a sequência necessária exata para formar uma molécula de proteína é uma chance em 100 mil trilhões de 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 trilhões. Isso é um 10 com 125 zeros atrás dele. Por favor, ignorar esses dólares aí na tela. Nice. Okay. Computer genius Bill Gates said DNA is more complex than any computer code ever created. O Bill Gates, o gênio da computação,
disse que o DNA é muito, mas muito mais complexo do que qualquer código de computador já criado ou software já criado. Okay. The atheist Richard Dawkins says this about DNA. O ateu Richard Dawkins disse o seguinte sobre DNA. Okay, you can read it. A sequência de código dos genes é estranhamente parecida com a sequência de código de um computador. As páginas de um periódico de biologia molecular podem ser trocadas pelas páginas de um periódico de engenharia da computação. All right. So DNA, we understand, is incredibly complex. Então, o DNA é incrivelmente complexo. To say that something like DNA can come about by accident is like saying this. Dizer que o DNA pode vir a existir, uma coisa tão complexa como o DNA pode vir a existir por acaso, é isso. It's like saying a monkey jumped on a typewriter and just began hitting and produced Romeo and Juliet. É como dizer que o macaco pulou para frente de uma máquina de escrever e bateu nas teclas e conseguiu produzir o romance Romeu e Julieta. Okay. All right. So the more scientists look into the universe, the more they see intelligent design. Então, quanto mais os cientistas examinam o universo, mais eles encontram evidências de um designer inteligente ou um design inteligente. Okay. This is Dr. Fred Hoyle. He is not a Christian, but this is what he said about the design in the universe. Este é o Dr. Fred Hoyle. Ele não é cristão, mas é isso que ele disse a respeito desse design inteligente. Okay, go ahead. Um superintelecto andou brincando com a física, além da química e da biologia. Okay. This is an award-winning mathematician named Robert Griffiths. Este é um matemático premiado, Okay? Dr. Robert Griffiths. Right. He is not a Christian, but this is what he said. Ele não é cristão, mas isso é o que ele disse. Okay. Se precisamos de um ateu para debater, vou ao departamento de filosofia. O departamento de física não tem muita utilidade. Okay. Robert Jastrow is a award-winning NASA scientist. O Dr. Robert Jastrow é um astrofísico da NASA. Ele é agnóstico. And he's not a Christian, but this is what he said. Ele não é cristão, mas é isso que ele disse. Okay, go ahead. Para o cientista que viveu pela fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto. Quando se coloca sobre a rocha final, é recebido por um bando de teólogos que estão lá há séculos. Yes. So the more we are learning in the sciences, the more it's pointing to intelligent design. Então, quanto mais a gente examina as ciências, mais a gente encontra o direcionamento para um design inteligente. Yes. Okay. My cousin is a physics professor at the university here. Meu primo é um professor de física na universidade aqui. Yes. So he is the smartest in our entire clan. Ele é o cara mais inteligente em todo o nosso clã, em toda a nossa família. Okay. And I asked him, how do you explain the design we see in the universe? Então eu perguntei para ele, como você explica o design que a gente vê no universo? And he said, and I, presented examples like the force of gravity, the human brain,
DNA. Então eu apresentei exemplos como a força da gravidade, né, o DNA. And I said, how did this all come about? Como tudo isso veio a existir? Eu perguntei para ele. And he said, it just happened. Ele disse, simplesmente aconteceu. We cannot explain it, but somehow the universe exploded into being and everything just fell into place almost perfectly. Não dá para a gente explicar. O universo explodiu, veio a se originar e as coisas se encaixaram quase que de maneira perfeita. And I said, that's like saying a tornado came through a junkyard and left behind a full functioning 747 airplane. Isso é como dizer que um tornado passou por um depósito de lixo e quando foi embora, o que sobrou foi um avião modelo 747 formado. And he said, no, it's more like this. Não é isso, ele respondeu. É algo mais parecido com o seguinte. He said, it's like a tornado came through a junkyard and left behind 500 full functioning 747 jets. Não, é mais que isso. Um tornado passou por um depósito de lixo e deixou 500 aviões 747 perfeitamente funcionais. So I said, how do you explain that? Então eu disse, como você explica isso? And he said, well, it just happened. As Então incredible as the odds are, it just happened. Então ele respondeu, simplesmente aconteceu, incrível como possa ser ou parecer, simplesmente aconteceu. And I said, that takes an incredible amount of faith for you to believe this all just happened by chance. Então eu disse, isso exige uma quantidade incrível de fé para acreditar que aconteceu, do jeito como você está falando. And he thought for a while, and in the end he said, yes, it takes faith. Então ele pensou por um tempo e depois ele disse, é verdade, precisa de muita fé. And I said, I don't have great faith like you. Eu disse, então, eu não tenho uma fé tão grande como você. That's why I believe in a God. É por isso que eu acredito em um Deus. Because I don't have the incredible faith you have. I admire your faith. Porque eu não tenho uma fé tão incrível quanto a tua. Eu admiro a tua fé. Okay? And it's the first time anyone had ever presented the design argument to my cousin. E foi a primeira vez que alguém apresentou para esse meu primo o argumento do design. Okay? All right, the final argument is the moral argument. O argumento final é o argumento da moral. Okay, this comes from Romans chapter 2, verses 14 and 15. Este argumento vem da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Okay, and it says, every law has a lawgiver. E diz o seguinte, que toda lei tem um legislador. Okay? There is an absolute moral law. Existe uma lei moral absoluta. Therefore, there's an absolute moral lawgiver. Portanto, há um legislador moral absoluto. Okay? In every person, we know right from wrong. E todas as pessoas sabem distinguir o certo do errado. Okay? We know that in every culture of the world, we know murder is wrong. Sabemos que em todas as culturas do mundo, assassinato é errado.
in every culture of the world, we know adultery is wrong. Em todas as culturas do mundo, sabemos que o adultério também é considerado errado. Okay? In every culture of the world, we know stealing is wrong. Em todas as culturas do mundo, roubar também é errado. Okay? So where does our sense of right and wrong come from? Então, da onde vem esse senso de certo e errado? Okay? How does our sense of right and wrong come from time, matter, and chance? Como é que um senso de certo e errado pode vir de tempo, de matéria ou então do acaso? The most reasonable conclusion is that it comes from a personal being who has these qualities. A conclusão mais razoável é que a moral vem de um ser pessoal que possui essas qualidades. Okay? C.S. Lewis, famous author, wrote the Chronicles of Narnia. O C.S. Lewis é um escritor famoso que escreveu as Crônicas de Nárnia. He became a Christian later in his life. Ele se tornou cristão com idade mais avançada. Okay? But for most of his life, he was an atheist. Mas na maior parte da sua vida ele foi ateu. But one thing that made him believe in God was the universal moral law. Mas uma das coisas que o fez se converter ao Evangelho foi a lei universal moral. Okay? He said this. Então ele disse o seguinte: Okay? Go ahead, Gabby. como ateu, meu argumento contra Deus era o de que o universo parecia tão cruel e injusto. Mas como eu tive essa ideia de justo e injusto? Um homem não chama uma linha de torta, a menos que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Yes, okay. I was debating an atheist on the radio once. Outra vez eu estava tendo um debate com um ateu no rádio. And he said, I cannot believe there is a God because all the evil I see in the world. E ele estava dizendo, eu não consigo acreditar que há um Deus por causa de todo o mal que há no mundo. And I asked the atheist, how do you define evil? Então eu perguntei, para esse ateu, como é que você define o mal? And he was silent for a long time. Então ele ficou em silêncio por um bom tempo. Because like C.S. Lewis said, you can't call something objectively evil unless there's an absolute standard of good that you are measuring it by. Porque como disse o C.S. Lewis, você não pode chamar alguma coisa objetivamente de mal se não há um padrão absoluto de bem com a qual você possa fazer essa comparação ou então essa medida. All right, so I asked him again, how can you call something objectively evil unless you have a perfect standard of good to measure it by? Então, de novo, eu perguntei para ele, como você pode chamar alguma coisa objetivamente de mal se você não tem um padrão absoluto e perfeito do bem, com a qual você possa medir? So he was stuck on that question for a long time. Então, ele ficou preso nessa questão por um bom tempo. Okay? We all acknowledge a universal moral law, a universal right and wrong. Todos nós reconhecemos uma lei universal, uma lei moral universal. Né? Todos nós reconhecemos o que é certo e o que é errado. And the universal moral law points to a moral lawgiver. E a lei moral universal aponta para um legislador moral absoluto. Okay. Right. So those are just three of some of the classic arguments for the existence of God. Então, esses são apenas 3 dos argumentos mais clássicos, mais conhecidos
para a existência de Deus. Okay, that the universe has a beginning. Que o universo, primeiro, que o universo tem um começo, um início. Okay? The universe shows design. O universo demonstra um design. And we all acknowledge a universal moral law. E todos nós, terceiro, todos nós reconhecemos uma lei moral universal. Okay? So I believe the evidence is very strong that God does exist. Então eu creio que as evidências são muito fortes a favor da existência de Deus. Okay? Now, if God exists, there's some important implications. Mas se Deus existe, então há algumas implicações importantes. Okay? Number one is that if God exists, then we are God's creation and we are created to know God. Então, número um, se Deus existe, nós somos criação de Deus e nós fomos criados para conhecê-lo. Okay? Second, if God exists, then miracles are possible, and God uses them to confirm his message. E, em segundo lugar, se Deus existe, então milagres são possíveis. E Deus usa os milagres para confirmar sua mensagem. Okay? So if we live in a theistic universe, the worldviews of naturalism and pantheism cannot be true. Então, se nós cremos num universo teísta, então o naturalismo e o panteísmo não podem ser verdadeiros. Okay? Then the ideas built on the worldviews of naturalism and pantheism also must ultimately be false. Então, também as ideias que foram formuladas nas cosmovisões naturalista e panteísta também não podem ser verdadeiras. Okay? Then we are left with only the three monotheistic religions. Então, ficamos apenas com as três religiões monoteístas. And I believe that Jesus Christ and the resurrection of Christ confirm Christianity to be true. E eu creio que Jesus Cristo e a sua ressurreição confirmam o cristianismo como a religião verdadeira. Okay. All right. John wanted some times for any questions. Vamos abrir um tempo para perguntas. Do we have any? No? Vamos ver se tem algumas perguntas. O tempo está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, acredito que é via o chat. Perhaps they need time to process. Alguém gostaria de fazer perguntas? Pode usar o chat do YouTube para isso. O Patrick está à disposição. Here's a question, Patrick, from Hideki Nakamura. Patrick, you have mentioned several authors. You have mentioned several non-Christian authors and very few Christian ones. Could you suggest or indicate any authors so that I suppose it is, could you suggest or indicate any Christian authors so that we can go deeper into the subject? Okay.
One author I could recommend, if you can read English. Tem um autor que eu posso recomendar se você conseguir ler em inglês. Here is a book. Can you see? Unless I see. There we are. Can you see É o the livro author? dele. É o livro dele, Patrick Zukeran, a menos que eu veja. Okay, so this is a book we created for Christians and non-Christians who want to know the evidence for Jesus Christ. Esse é um livro que foi escrito para cristãos e não cristãos, que querem ter mais informações sobre as evidências a respeito de Deus. And this is another book that is brand new. Oops. Yeah. Harvest Handbook of Apologetics. Okay, brand new book. Okay. And in here are 30 of the top apologists, defenders of the faith from Europe and the United States. Uhum. Okay. O meu computador travou aqui, eu não pude ver bem o texto dele, o título do livro. Mas ele está dizendo que dentro do livro existe mais de 30 defensores da fé. Okay, Ravi Zacharias, Norman Geisler, Ravi Zacarias, Norman Geisler, and ele then está mencionando. the very last one at the bottom. E o último é ele mesmo, ali o nome dele escrito. His name. Okay, so anyway, that's me again. So, these are some very good books. If they have it translated in Portuguese, would be very good place to start, especially this one. Ele está indicando esse livro de Joseph Holden. Ele acha que é um bom livro para começar. Ainda não foi traduzido para o português. Okay. A classic one is by C.S. Lewis. Um clássico é de C.S. Lewis. Okay. He's the author of the Chronicles of Narnia. O autor de Crônicas de Nárnia. Okay. You may have seen the movies. Talvez você viu o filme. But he was an atheist for most of his life. Ele foi ateu pela maior parte do tempo, pela maior parte da vida. But then he became a Christian. Mas aí ele se converteu. And became one of the greatest defenders of the Christian faith. E aí se tornou um dos grandes defensores da fé cristã. Yeah, so books by C.S. Lewis, I'm sure they're translated into Portuguese. Livros de C.S. Lewis, então, com certeza, sim, eles têm tradução em português. Okay, so those are some great places to start. Então, é um bom ponto de partida. There is one more question from Noboru Aoyama. Okay? Yeah. He'd like to know your opinion about natural theology. Natural theology. Yes. Natural theology is, I hope we have the same definition. Espero que tenhamos a mesma definição. Natural theology is the study of God, of creation, of the universe. A teologia natural estuda a criação do universo. And as Paul states in Romans 1, when you study creation, it points to a creator. E como Paulo cita em Romanos capítulo 1, quando você observa a criação aponta para um criador. Okay? So, I believe natural theology is outstanding for every Christian to study. Então, eu acredito que a teologia natural realmente se destaca no estudo da fé. Because like Paul says in Romans 1,
what can be known of the Creator is seen in the things that he has made, so that all men are without excuse. Porque está escrito lá em Romanos capítulo 1 que o que podemos conhecer do Criador se pode ver por meio das coisas criadas, por meio da criação. Então, o homem não tem desculpa para não reconhecer a existência de Deus. Yes. Okay. Any others? Pastor Maki Suzuki is asking whether you could talk a little bit more about the moral argument, because many moral values are different and even contradictory in multiple cultures. So could you deepen the explanation on the moral argument? Okay. Yes. C.S. Lewis, in his book, The Abolition of Man, goes into great detail of this. O autor C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, não sei se é assim que foi traduzido, fala bastante sobre isso. And we know that throughout the world, the more you study cultures, the more you're going to find we have very similar moral law codes. Então ele diz o seguinte, que quanto mais você estuda as culturas, mais você percebe que, na verdade, elas têm similaridades em termos de valores morais. Okay? In every culture, murder is wrong, rape is wrong, adultery is wrong, stealing is wrong. Em todas as culturas, assassinato, estupro, adultério e roubo são coisas erradas. Okay? We may apply the laws differently, but we have the same values. Então ele está dizendo que a gente pode aplicar a lei de maneira diferente, mas temos todos os mesmos valores. Okay? For example, Por exemplo, in some cultures, you can only marry one wife. In some cultures, you can marry 4 wives. então, por exemplo, em algumas culturas você pode se casar com uma só pessoa, pode ter uma só esposa, em outras culturas você pode ter 4. But whether you believe in monogamy, one wife, or polygamy, many wives, adultery is still wrong. Mas não importa se você crê, se você apoia a monogamia ou a poligamia, mesmo assim, qualquer que seja a opção, o adultério é considerado errado. For example, in polygamous cultures, if one of my wives has an affair with someone else, that is still adultery and a crime in those cultures. Em algumas culturas que aceitam a poligamia, por exemplo, se uma das esposas comete adultério, isso é considerado errado e até crime nessas culturas. Okay? In the Hindu culture in India, na cultura hindu, na Índia, when a husband died, his body was cremated. Quando o marido morre, o corpo é cremado. And his wife had to throw herself, if the wife was still alive, she had to throw herself in the fire and burn to death with her husband. Então, nessa cultura, se o marido morre, o corpo é cremado, a mulher deveria se atirar ao fogo e se deixar ser queimada até a morte, junto com o marido falecido. Okay? Because in that culture, for the woman to have any other man would be adultery and would be wrong. Porque nessa cultura, ter qualquer outro marido que não aquele seria considerado adultério, seria considerado errado. So that is why in the Hindu culture, it was the duty of the wife to die with her husband. Então é por isso que na cultura hindu é dever da esposa morrer junto com o marido. So although we may apply the laws differently,
the moral values are still the same. Então, mesmo que a gente aplique a lei de maneira diferente, de cultura para cultura, os valores morais continuam os mesmos. Mhm. Mateus Correia asks you, how would you answer a question about evolution that says, if smart design is true, how the human eye have such a if smart design is true, how does the human eye have such a big failure? Hmm. The Oh. blind spot or blind area. Does it make sense? I think so. Yeah, I think so. The human eye is one of the best evidences for intelligent design. O olho humano é uma das melhores evidências para o design inteligente. Okay. Michael Behe gave a great argument for how the human eye is one of the most powerful evidences for intelligent design. Michael Behe, não sei como se escreve, mas é um autor que deu um dos argumentos mais poderosos para o olho como sendo uma evidência forte para o design inteligente. Yes. So it's in his famous book, Darwin's Black Box. Está no livro A Caixa Preta de Darwin. Não sei se foi traduzido para o português, não sei se o título é esse. Estou traduzindo literalmente. Okay. What Michael Behe showed is that every part of the eye needs to be in place for the eye to function. O que ele demonstra, o que ele discorre é que todas as partes do olho precisam estar ajustadas para que ele funcione perfeitamente. Okay, 90%, if 90% of the parts of an eye are there, the eye still cannot function. Então, se 90% das partes do olho estão lá, mas somente 90%, o olho não consegue executar sua função. Okay, so all the parts of the eye have to be there for it to function. Todas as partes do olho, 100% das partes do olho precisam estar lá para ele funcionar. Yeah, take away one part and you cannot have a functioning, take away one part and you cannot have a functioning eye. Se você retirar uma pequena parte, se você retirar uma parte que seja, o olho não funciona. Okay. It is an example of what we call irreducible complexity. You cannot take away any part and have a functioning eye. É o que nós chamamos de complexidade irredutível. Não podemos tirar nenhuma parte sequer para que o todo funcione. Okay. Now, there's a difference between intelligent design and optimal design. Existe uma diferença entre design inteligente e design ótimo. Yeah. You got that? Not sure. Okay. Some things are designed, show design, but they may not be what we feel is perfectly designed. Então, algumas coisas têm design, mas não tem o que nós sentimos que é perfeito em termos de design inteligente. Okay. So even though we don't think they are perfectly designed, it still doesn't mean it is not intelligently designed. Mesmo que a gente sinta que não tem design inteligente, não significa que não foram desenhados ou projetados de maneira inteligente. Mm-hmm. Okay, let me try and give you an example. Vou dar um exemplo. My laptop computer here, okay? I have a Apple laptop computer.
Eu tenho um laptop da Apple. Now, we all agree it is intelligently designed. It could not have been created by chance and natural causes. Todos nós concordamos que ele foi desenhado, projetado de maneira inteligente, não poderia ter vindo não poderia ter sido criado de maneira natural ou por forças naturais. Okay. Now, 10 computer engineers could look at my Macintosh computer and say, wait, there are flaws. I could have made a better design. 10 engenheiros de computação poderiam olhar para o meu Macintosh e dizer, não, tem falhas. Okay. Eu estou vendo falhas. Okay. But that doesn't mean my computer in front of me is not intelligently designed just because they think they have some flaws and could design something better. Mas isso, se esses engenheiros dizem isso, não significa que o meu Macintosh não foi projetado de maneira inteligente, mesmo que esses engenheiros encontrem falhas nesse meu laptop. Okay, so there's a difference between showing intelligent design and optimal design. Então, existe uma diferença entre demonstrar design inteligente e um design ótimo. So because something is not optimally designed as we think it should be, it doesn't mean it's not intelligently designed. Então, mesmo que a gente não concorde ou não ache que foi tão bem feito, não significa que não foi bem feito. De maneira inteligente. Mm-hmm. Okay, that was a tough one. Good question. Very good question. Is that the last one or? Guilherme. Patrick. Knowing, being aware of the intelligent design, what is the aim or the goal of the stars and planets spread around the universe? Okay, the very specifics you'll have to ask an astrophysicist. Se você quiser explicação bem específica, precisa perguntar para um astrofísico. Okay. But one of the things we know is this. Mas uma das coisas que sabemos é o seguinte. Okay. The planets gravitational pull on each other keep them in balance. As forças gravitacionais mantêm os planetas em equilíbrio. For example, the moon is the right size and the exact distance from the Earth to keep the Earth in the right axial tilt and in balance. It keeps the Earth from wobbling like this. Então, ele citou o exemplo da Lua. Por exemplo, a Lua tem o tamanho certo e está na distância certa da Terra. E por causa desses fatores, mantém o eixo axial da Terra de maneira equilibrada e não permite que, por exemplo, a Terra oscile dessa forma que ele fez. Okay, and then we know the planets in the galaxy are in the right place, so they pull on each other, so we all rotate around the sun in a stable rotation. Então, sabemos também que os planetas estão no lugar certo dentro do sistema, eles se equilibram mutuamente, eles promovem um equilíbrio mútuo, e por isso os planetas podem fazer a rotação ao redor do Sol, e sem perder esse equilíbrio. Okay, and we know that the Milky Way galaxy looks like a spiral spindle, like a wheel. Sabemos também que a Via Láctea tem um formato de espiral, ou uma roda. So the stars in our galaxy form that wheel to keep the galaxies also in stable formation. E sabemos também que
estrelas na galáxia, elas giram, e isso ajuda a deixar a galáxia em uma formação equilibrada, em equilíbrio. Okay. And so all these forces in the universe we can see are working together to give us a universe that can have life. E todas essas forças que nós vemos no universo Okay. trabalham juntas, cooperam juntas para que haja vida. Okay. A astronomer I recommend for you to read his name is Hugh Ross. Existe um astrônomo que ele recomenda, cuja leitura ele recomenda, chamado Hugh Ross. Okay, and he says that we live in a just right universe. E ele diz que nós vivemos em um universo simplesmente certo, ou just right. Okay, let me pull that slide up for you quickly. Vai mostrar um slide. All right, here we go. Okay. There we are. Okay. Hugh Ross says we live in a just right universe. Okay. Ele diz que nós moramos, o Hugh Ross diz que nós vivemos no universo just right, ou simplesmente certo. There are over 123 fine-tuned parameters that are necessary for the universe to exist as it is. Existem cerca de 123 parâmetros bem ajustados para que haja vida no universo. Okay, the force of gravity has to be just right. A força da gravidade precisa ser correta. The speed of light has to be just right. A velocidade da luz precisa ser correta. The strong and weak nuclear forces have to be just right. Forças nucleares fracas e fortes precisam ser corretas. Okay, so there are over 123 fine-tuned parameter forces that have to be just right in order for our universe to exist. Então existem 123 parâmetros bem ajustados que precisam estar corretos para que haja vida no universo. All right, and so the probability of all that coming into place just by chance is 1/10 to the negative 161st power. Então, a probabilidade de todos esses parâmetros estarem ajustados corretamente, por acaso, né, aleatoriamente, é esse número aqui, de 1 sobre 10 elevado a menos 161. Não sei nem como dizer esse número. All right, okay. So those in mathematics and statistics know this kind of number is what's called a mathematical zero. O pessoal que entende matemática sabe que esse tipo de número é o que eles chamam de zero matemático. Okay, it's highly unlikely that you could get all this precisely into place by chance. The odds are absolutely incredible. As chances são absolutamente incríveis. É altamente improvável que esses parâmetros tenham se ajustado completamente por acaso. Okay. It's more reasonable that an intelligent designer put all these fine-tuned forces in place. É mais razoável crer que um designer inteligente colocou todos esses 123 parâmetros perfeitamente ajustados no lugar. Mm-hmm. Okay. Wow, tough questions. Well, thank you, Patrick. Okay, sure. Thank you, Gabby. My Foi pleasure. excelente, né? Primeira show.
estou comentando para a Gabi, ela está fazendo muito bem, porque esse assunto é muito difícil de traduzir. Então, quero agradecer Gabi e também a Pat Zukeran. Patrick vai voltar amanhã, mesmo horário, 20 horas da noite, hora São Paulo, e ele vai falar sobre derrotando o darwinismo. Então, eu sei que nós recebemos outras perguntas também, então gostaríamos de falar um pouco sobre os outros também. Então, nós estamos faltando tempo agora, mas nós não vamos esquecer suas perguntas. Mas muito obrigado por sua presença hoje. Agradeço também sua paciência com meu português mal falado, mas está tudo bem. Mas estamos aqui como JEMS e também gostaria de falar mais alguma coisa sobre nosso curso de inglês para a semana que vem. Então, a gente vai colocar em algum lugar link para você fazer inscrição para a aula de inglês. Mas amanhã nós estamos esperando na volta do Pat Zukeran e podemos passar tempo mais uma vez com ele, tá bom? Então, vamos fechar em oração, ok? Senhor Deus, queremos agradecer por esse tempo que passamos juntos, para cada pessoa que está aqui ouvindo a palavra de Patrick e também realmente a palavra do Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que possa esforçar nossa fé, permitindo, Senhor, para nós compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Senhor Deus, queremos entregar esse tempo para o Senhor, que possamos ficar com corações abertos. Muito obrigado por esse tempo, mais uma vez. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, até amanhã, pessoal. Até amanhã. 8 horas da noite, 20 horas da noite, tá bom? Muito obrigado. Ok, obrigado. Thank you.